Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre arquitetura de novo, como a gente falou ontem. Vamos falar também um pouco sobre medicina, que, como eu falei nas lives anteriores, essa região de Marylebone é muito associada, tem muitas associações com a medicina. E eu acho que é basicamente isso. São só 3 pontos que eu vou falar hoje. Eu acho que hoje vai ser mais curtinho em relação aos outros dias. Então, o básico é arquitetura, também entretenimento um pouco e medicina. Então, vamos começar. Nós vamos começar por esse prédio aqui, que eu não sei se vocês conhecem, mas esse é o prédio da BBC. A BBC, que é o canal de televisão, rádio, jornal e tudo mais aqui na Inglaterra, é o BBC Broadcasting House. É daí que saem os programas que são gravados na BBC. Esse é o prédio, primeiro prédio deles ficava pertinho do rio Tamisa e eles se mudaram para esse prédio em 1932. Então, é um pouquinho mais recente. Mas é aí que ficam os estúdios de rádio, os estúdios de televisão, é desse prédio aí. Então, para falar um pouquinho sobre ele é igual, para quem acompanhou a live passada, é o mesmo estilo do prédio de arquitetura, do Instituto de Arquitetura, ele é em Art Deco, então vocês estão vendo aí de novo a questão das as formas geométricas, as janelinhas simétricas. Ele foi feito por 2 arquitetos, um chamado Raymond McGrath e o outro é George Valmeyer, de 1932, como eu falei. E ele tem um design bem curioso. Eu não sei se dá pra ver direito por essa foto. Talvez essa outra foto dê pra ver melhor. Deixa eu mudar aqui. Essa foto eu acho que dá pra ver melhor. Não sei se vocês estão vendo, mas o lado direito da foto, ele é um pouquinho mais baixo do que o lado esquerdo da foto. E isso é porque existe aqui na Inglaterra uma lei chamada Right of Ancient Light, que é o direito de você ter a luz natural, se você já recebia essa luz natural há muito tempo. A lei funciona assim: se você mora num prédio que tem janelas e essa janela recebe luz natural há mais de 20 anos, você tem o poder de proibir que alguma construção seja feita na frente da sua janela que vai obstruir essa luz natural. Então, quando esse prédio foi construído, existiam casas, prédios perto dele, desse lado direito da foto, e esses moradores disseram: não, a gente não permite que essa construção seja feita, e eles tiveram que fazer esse design meio desigual para um lado para poder acomodar esses requerimentos. Essas casas que pediram isso não existem mais no local, mas o design ficou assim e eles nunca mais mudaram. E existem ainda casas em Londres, eu vou mostrar aqui para vocês, que tem, eu acho que eu salvei aqui, que existe nas janelas essa marcação, Ancient Lights. Então as casas, lógico que não são todas as casas que colocam isso, mas existem as casas mais antigas. Eu sei que em Covent Garden tem bastante, nas ruelazinhas de Covent Garden, você consegue encontrar essas marcações que dizem isso. Então, onde tem esse negócio de Ancient Lights, as pessoas não podem construir nada que vá bloquear a luz natural. Então, acho essa história bem bacana. Voltando para o prédio original, ou para a entrada do prédio. Então, na entrada do prédio, eu vou depois mostrar uma foto que tem assim um close melhor. Mas se vocês verem, na entrada tem uma escultura. Essa escultura, ela é de 2 personagens de uma peça do Shakespeare chamada Tempestade. É o Ariel e o Próspero. E ela foi feita por um escultor inglês chamado Eric Gill. Eu vou mostrar aqui, tem uma foto dele fazendo. Oi, Lise, oi, Rebeca. Oi, Alberto. Tô vendo só vários rapadureiros aqui marcando presença. Então tá aí o Eric Gill, que era esse escultor britânico, e ele fazendo a escultura que tá bem na frente do prédio da BBC. Para vocês verem de longe, tá aqui onde é que fica, bem na entrada mesmo, acima da porta principal. E essa escultura já teve muitas polêmicas relacionadas a ela. A primeira foi que quando ela foi inaugurada, as pessoas reclamaram que era muito obscena, porque diziam que os genitais do Ariel estavam muito grandes. Então ele teve que, não sei se foi no dia dessa foto, mas o Eric teve que voltar lá e diminuir mais ou menos em 3, 4 centímetros para não ficar obsceno. E mais recentemente, já agora nos anos 1990, eu acho, essa escultura é alvo, ainda hoje, ainda rola petições, é alvo de várias petições de pessoas que pedem para tirar ela daí. Porque
depois que esse cara morreu, o Eric Gill, o escultor, foi lançada uma biografia dele, eu esqueci o nome da autora agora, mas ela achou os diários dele e ela publicou os diários dele. E eu não vou dar muito detalhe aqui, porque eu não quero que fique uma coisa pesada. Mas vários detalhes da vida privada dele foram tornados públicos, detalhes da vida dele sexual foram feitos públicos. Então as pessoas começaram a reclamar, dizendo que aí não era um local, a BBC não é um local para ter uma escultura de um cara como Eric Gill. Principalmente porque, eu não sei se vocês sabem, vou mostrar aqui um outro ângulo. É linda a escultura, infelizmente. Mas eu não sei se vocês sabem, mas a BBC tem vários escândalos associados com a BBC. E mais recentemente foram descobertos grandes estrelas que já morreram. Jimmy Savile foi um deles, que era um cara super benquisto aqui no meio da mídia. E ele, depois que ele morreu, várias pessoas denunciaram e casos de pedofilia em relação a esse cara. Então, muitas petições rolam ainda hoje pedindo para que a BBC remova essa escultura, porque não é um local, não acham que é um local apropriado para uma escultura do Eric Gill estar lá. Principalmente porque, eu não sei se vocês sabem, mas a BBC é pública. Quem banca a BBC é a gente, né? A gente tem os contribuintes. Se você tem uma televisão em casa aqui, você paga uma taxa que chama TV License, licença da TV. Então, custa mais ou menos 14 e pouco por mês, e é justamente essa taxa que mantém a BBC. Então, todo mundo se sente um pouco dono da BBC. Por isso que a BBC não tem anunciante, não tem propaganda, porque quem banca a BBC é o contribuinte. Agora, eu digo que eles não podem reclamar muito, porque eles têm inscrito, deixa eu tentar aqui achar a foto que eu pus a foto. Eles têm inscrito nas paredes dele uma frase que diz assim: If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear. O que traduzindo seria, se liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Então essa frase está gravada nos muros da BBC, na parede da BBC. É uma frase do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E essa estátua que a gente vê aí do lado é o George Orwell. Então tem a estátua e a inscrição no muro da BBC. E o George Orwell foi um funcionário da BBC. Ele, para quem não sabe, é quem escreveu A Revolução dos Bichos e escreveu 1984 também. E ele foi funcionário da BBC mais ou menos em 1940. E quem leu o 1984 deve conhecer uma sala, quarto 101. O quarto 101 no livro era um quarto onde rolavam torturas, as pessoas eram sujeitas a torturas dos seus maiores medos. E o quarto 101 foi inspirado na BBC. Existia uma sala de conferência, uma sala de reunião chamada Sala 101, Conference Room 101, onde o George Orwell disse que sentou por várias reuniões tediosas enquanto trabalhava na BBC. Então, a BBC está aí inspirando a literatura também. Mais recentemente, eu não sei se foi no comecinho dos anos 2000, deixa eu mostrar agora que o prédio teve uma expansão. Pronto, do lado direito, se vocês verem, tem assim um prédio mais ou menos no mesmo formato. Então, nos anos 2000, essa extensão foi completada para expandir a BBC. Uma coisa que eu esqueci de falar. As janelas de fora do prédio original são escritórios e o miolo do prédio é onde ficam os estúdios. Então, é bacana porque eles pensaram nisso justamente para abafar o barulho. Isso é uma rua bem movimentada. A gente está, para quem não conhece Londres, a gente está bem no finalzinho da Regent Street, que é uma rua super movimentada aqui. Então, os estúdios ficam no miolo do prédio justamente para dar uma abafada no barulho. As janelas de fora são os escritórios. Então, nos anos 2000, eles abriram esse prédio novo, aí do lado direito, que é mais ou menos do mesmo formato. E em 2013, eles construíram essa conexão de vidro, que é bem no meio dos dois prédios. Então, hoje tem como se fosse uma asa que liga os dois prédios. Já é bem recente, foi inaugurado em 2013. Inclusive, a Rainha Elizabeth foi quem estava lá na inauguração. E nesse prédio de vidro novo é onde tem esse estúdio da BBC, que é o maior estúdio... Vou mostrar aqui para vocês. É o maior estúdio
de notícias ao vivo do mundo. Olha só o tamanho. Agora nós vamos passar para a nossa próxima parada. Só porque a gente não. Eu tô ao vivo aqui, tá aqui meu nariz coçando. Deixa eu ver se eu esqueci de mostrar alguma das fotos para vocês. Não, foi isso mesmo. Nós vamos passar agora, para quem conhece ou para quem não conhece, de qualquer forma dá no mesmo. Nós vamos só atravessar a rua e nós vamos falar sobre uma igreja e sobre um arquiteto aqui, que é essa igreja aqui chamada All Souls Church, a igreja de todas as almas. Então, é só atravessando a rua, bem pertinho desse prédio da BBC que a gente falou. E ela tem um design bem curioso, bem esquisitão, né? Tem essa parte de baixo que é como se fosse uma antessala, porque a igreja, na verdade, fica atrás. Isso é como se fosse uma entradinha da igreja. Paula, vou deixar gravado, Paula, pode deixar. E em cima tem esse pináculo, né? Chama pináculo, eu acho. E ele tem uma forma bem esquisita para a igreja, assim, parece até um foguete, como se estivesse levantando voo. E eu acho que é porque talvez as pessoas que frequentam essa igreja tenham a esperança de serem lançadas ao céu quando morrem, assim, de repente, num foguete direto ao céu. Essa igreja foi... Deixa eu mostrar ele. Foi projetada pelo John Nash. Vou mostrar uma foto do John Nash para vocês. O John Nash, ele era o arquiteto, para quem escutou a minha live... não peguei a foto do John Nash, gente. Achei que eu tinha salvo. Testei tanto. Vou botar o busto dele aqui, vai servir. O John Nash, para quem assistiu, quando eu fiz a live sobre a National Portrait Gallery, eu falei um pouco sobre ele. Ele era o arquiteto favorito do príncipe regente. O príncipe regente virou o George IV. Para quem não sabe, a gente teve um rei aqui que foi o George III, que é conhecido também como Mad King, o rei louco. E enquanto ele estava nesses períodos de loucura, o filho dele agia como príncipe regente. Então, durante o período período regente e depois, quando ele assumiu de fato o trono, ele assumiu o trono em 1820. Esse cara, John Nash, trabalhou enlouquecidamente pela cidade. Então, modificou totalmente a paisagem de Londres durante esse período. Eu acho que, se duvidar, o George IV é muito criticado por ter sido assim, gastador, não tinha muito limite e rédea na questão financeira. Mas, em compensação, o legado que ele deixou arquitetônico, a gente usufrui até hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, o que foi feito durante o período regencial, acho que fala regencial, o John Nash, juntamente com o George III, eles fizeram o design do Buckingham Palace, mas não da forma como a gente conhece hoje. Para quem conhece o Palácio de Buckingham, ele hoje tem uma fachada na frente, que é onde até a família real vai ali pro balcão para dar um tchau para as pessoas. Então, aquela parte da frente não foi projeto dele, foi adicionado depois, já na época da Rainha Vitória. Mas o projeto do Buckingham Palace era esse, mais ou menos, como vocês estão vendo nesse desenho. Nessa foto de baixo é um desenho do que era de fato. E a foto de cima eu peguei e achei bacana. Eu nem assisti essa série ainda, mas existe uma série da ITV sobre a Rainha Vitória. E eles fizeram essa computação gráfica para mostrar como é que era o Palácio de Buckingham na época dela. Então, o Buckingham Palace foi o projeto dele, muito criticado também porque gastaram milhares de libras. No dinheiro de hoje seria milhões de libras, e ele não chegou nem a completar. E esse arco que a gente está vendo aí na frente, para quem conhece Londres, esse é o Marble Arch. O Marble Arch, ele foi feito para ser uma entrada triunfal do Buckingham Palace, como a gente vê aí, mas quando a Rainha Vitória precisou reformar o palácio e colocou essa parte da frente que eu falei, que é onde tem um balcão hoje, onde eles dão tchau, eles tiveram que mover o arco de local, e aqui é onde ele está hoje. Quem veio fazer turismo em Londres e foi na Primark de Oxford Street certamente viu o Marble Arch, porque ele fica bem pertinho da Primark e pertinho da estação que hoje leva o nome dele, Marble Arch. Projeto do John Nash também, não peguei a foto, mas a Regent Street, a rua Regent Street, para quem não sabe, ela liga mais ou menos dessa igreja onde a gente está até a rua do The Mall, que é a rua que leva para o Palácio de Buckingham. Então, o projeto da Regent Street é todo do John Nash também.
No final da Regent Street, isso é o início da Regent Street, dessa foto. No final da Regent Street fica isso aqui, que é o Carlton House Terrace, que inicialmente foi construído para ser a casa desse George III, ou George IV, desculpa. E hoje virou, é dividido em vários escritórios e tem várias coisas aí. Por exemplo, a Royal Society é aí. Para quem assistiu novamente a minha live sobre a National Portrait Gallery, eu falei um pouco sobre a Royal Society, que é uma instituição onde se discute vários tipos de assunto, ciência, artes, e acho que é uma das instituições mais, se não me engano, é a instituição de ciências mais antiga do mundo. Hoje também aí tem o Instituto Contemporâneo de Artes, tem casas também privadas aí, então é dividido em várias coisas. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Ai, chega. Sumiu. Gostaria de saber se para visitar esses locais é pago. Aí cortou um pouco. Depende, a BBC você não entra porque só se for convidado, né? É um prédio privado, digamos assim. Mas esses outros locais que eu estou mostrando, a igreja, Carlton House Terrace, tudo é aberto, você pode visitar. Mas enfim, voltando aqui para onde a gente estava. Então é projeto dele, Carlton House Terrace, é projeto dele também o St. James's Park, como a gente conhece hoje. Vou mostrar aqui uma fotinho do St. James's Park. Então John Nash fez o design do canal do rio para ficar do jeito que ele é hoje, para ter esse design um pouco mais como se fosse um lago natural, não ser aquela coisa assim certinha, encanadinha, retinha. Então quem conhece o St. James's Park sabe que o lago deles é bem assim, parece realmente um lago de verdade. As ruas, os caminhos do St. James's Park também não seguem aquela coisa retinha, é bem como se fosse uma coisa natural. E assim, o John Nash era muito querido pelo rei, né, pelo George IV, mas ele não era unanimidade. Muitas pessoas criticavam ele e muita gente não conseguia entender o que é que o rei via tanto nele, por que ele era tão favorecido. E rolava uma especulação de que o John Nash que a mulher do John Nash era amante do rei. Que o rei tinha várias amantes. Era uma das amantes do rei. Então diziam que era por conta disso que ele era favorecido sempre pelo rei. Mas essa especulação a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe é que essa igreja que eu mostrei para vocês foi bastante criticada quando foi construída, e fizeram um cartoon com o pináculo que eu mostrei para vocês e o John Nash espetado aí em cima, como se fosse assim um espantalho, né? Espantando, aí tem uns passarinhos aí espantando os passarinhos, querendo dizer que não era muito bonito, que era assustando. Mas eu digo que se ele era espantalho, se estava espantando, olha, eu vou deixar para os bichos responderem essa, certo? Olha, a Revolução dos Bichos, olha só o link, viu? Não tinha nem pensado nisso, falando da Revolução dos Bichos na BBC, mas vamos falar aqui a Revolução dos Bichos. Eu fui buscar aqui a foto do John Nash para colocar, e olha quem está sentado na cabeça dele. Um pássaro, né? Então, eu acho que os bichos aí têm razão. O John Nash morreu... o George IV morreu pouco antes do John Nash. Então, quando o George IV morreu, o John Nash acabou perdendo todos os trabalhos, porque ninguém mais chamava ele. Ele era o querido do rei mesmo. Ninguém chamava ele, e é tradicional aqui que os arquitetos dos reis sejam condecorados. Recebam uma knighthood, né? Viram Sir, e virariam o Sir John Nash. Mas como o rei morreu antes dele, e também ele era muito criticado, principalmente pelo custo do Buckingham Palace, ele perdeu todos os trabalhos e nunca deram a condecoração, nunca deram a knighthood do John Nash. O coitado acabou, na verdade, morrendo endividado, mudou para Isle of Wight para morar com a mulher numa ilha daqui, e ele morreu deixando dívidas. Tanto que a mulher dele teve que vender livros que ele tinha, vender pinturas, ele tinha pinturas de artistas famosos, teve que vender tudo que eles tinham para poder pagar os débitos dele. Mas agora nós vamos passar para a nossa próxima parada. Olha, gente, hoje eu tô orgulhosa porque eu acho que hoje nós vamos ficar num tempinho massa. Nós vamos falar sobre nossa última parada, que é a Medical Society of London.
É esse prédio aí que eu tô mostrando para vocês. Um prédio assim que não diz muita coisa, não tem muita coisa especial sobre ele, não tem um arquiteto famoso nem nada, mas é a sociedade médica mais antiga da Inglaterra. Ela foi fundada em 1773, mas só mudou para esse prédio em 1883. Então, antigamente ela ficava na City. A City é o distrito, hoje é o distrito financeiro da cidade, mas é o início da cidade de Londres. Os romanos, para quem não sabe, os romanos fundaram Londres e era na City, que era uma cidade murada, que até hoje não existe mais assim, existe pedaços só do muro, mas tudo que a gente conhece do início de Londres acontecia na City. Aos poucos é que a cidade foi se expandindo para ser o que ela é hoje. Mas quando ela, voltando aqui para a Medical Society, quando ela foi fundada, ela funcionava lá na City, funcionava em Fleet Street. Então, para quem me segue aí há mais tempo, sabe que eu trabalho perto de Fleet Street, então estou sempre mostrando, adoro Fleet Street. Hoje em dia mais não, mas era conhecido como a Rua dos Jornalistas. Mas isso é papo para outro assunto, senão já estou desviando demais da história. E foi fundado por um cara chamado John Clark Letson. E a função, a ideia dele era juntar 3 braços da medicina num local onde se pudesse discutir e conversar sobre os avanços de medicina, coisas que pudessem ser para melhorar a prática da medicina. Então, existiam 3 braços. Uma era dos physicians, algo como... Hoje funcionaria como se fosse o que eles chamam aqui dos GPs, os General Practitioners, que é um clínico geral, digamos assim. Então, tinham os physicians, tinham os cirurgiões, os surgeons, que os surgeons era quem metia a mão na massa mesmo, quem fazia amputações, fazia aquele negócio de deixar sangrar, sabe como é? Aquela coisa antiga que o pessoal acreditava antigamente, que você fazia um corte e deixava sangrar para melhorar a pessoa. E tinham também eu acho que em português fala apotecários, os apotecários que eu acho que hoje seriam mais ou menos o equivalente aos farmacistas, que eram as pessoas que eram encarregadas de manipular remédios, manipular e dar, né, os remédios e distribuir os remédios. Então, os physicians eram como se fossem só os clínicos que avaliavam e prescreviam. Os cirurgiões eram quem metiam a mão na massa mesmo, para se alguma cirurgia precisasse ser feita. E os apotecários eram os que manipulavam os remédios, formulavam os remédios. Farmacêuticos, desculpa, gente, falei farmacistas, né? Desculpa, farmacêuticos. Obrigada. Eu não sei se é Ana Cavalcante. Muito obrigada. Mas então, foi construída com esse propósito. Tá aqui o John Coakley Letson, que é o cara que fundou a Medical Society of London, e eles até hoje se reúnem a cada 2 semanas, entre outubro e maio. Eles se reúnem, os membros, você pode ser um membro da Medical Society, você não precisa ser médico para ser membro. Você pode ser um dentista, por exemplo, qualquer área que tenha alguma relação com a saúde. Então, é um pouco complicado para você virar um membro, porque você tem que conhecer alguém dentro, você tem que ser convidado por um dos membros para poder virar membro. Então, eles se reúnem a cada 2 semanas, de outubro a maio, e quando eu estava pesquisando para esse comentário, obrigada, Adriana. Quando eu estava pesquisando para esse comentário, eu descobri que em novembro do ano passado, olha só o título da conversa que eles tiveram, que é Doenças Infecciosas. Nós estamos controlando, né? Are we in control? Nós estamos dominando? E eu fiquei pensando, o que será que foi discutido nessa reunião de 11 de novembro, meses antes dessa questão do coronavírus aparecer? Será que alguém falou que eles estavam dizendo que estava tudo dominado, que estava tudo tranquilo? Ou será que alguém previu o caos que iria acontecer, né, que a gente está passando hoje? Então, essa conversa, essa discussão foi feita por um professor, tá aí o nome dele, Jeffrey Almond. Ele é um professor de Cambridge. É também eu estava lendo um pouco sobre ele é muito importante assim, no campo de vacinação. Inclusive, a segunda aula que foi dada na Medical Society of London, pelo fundador, vou voltar aqui para ele, foi uma aula em defesa da vacina. Olha só, viu isso há 200 anos atrás? Em defesa da vacina. Então, eu fico pensando, né? O cara deu uma aula em defesa da vacina
1800 e lá vai cacetada, e até hoje uma aula dessa seria válida, porque a gente até hoje escuta tanta história de gente que é contra a vacina, né? Então ainda seria um assunto discutível e válido até hoje. Mas enfim, voltando pro cara que fez a aula sobre doenças infecciosas. Ele é especialista também em vacina. E um dos membros dessa Medical Society of London era o Edward Jenner. Eu vou mostrar uma foto aqui dele para vocês. Que é o criador da vacina da varíola. Ele era um dos membros dessa sociedade, da Medical Society of London, e ele descobriu, quando ele estava pesquisando para a vacina da varíola, que as pessoas que tinham contatos com vaca, tipo as mulheres que tiravam leite, extraíam leite da vaca e tal, gente que morava em fazenda, eram quase todos imunes à varíola. E ele começou a traçar um paralelo, porque as vacas tinham uma espécie de varíola. Ela tinha uma doença, varíola que em inglês chama smallpox. E as vacas tinham uma doença chamada cowpox. Então ele descobriu que as pessoas que tinham contato com vacas não desenvolviam a varíola. Então ele começou a traçar esse paralelo. Ele pegou uma mulher que estava com as pessoas desenvolviam a doença da vaca, desenvolviam cowpox, mas a cowpox era bem mais branda do que a varíola. E assim, só desenvolviam umas feridinhas, mas nada muito grave. As pessoas não morriam da doença da vaca. E aí ele pegou uma vez uma mulher que estava com essa doença da vaca, estava com as feridinhas, que saía um pus. Ele coletou esse pus e inoculou, fala inocular? Acho que fala inocular. Inoculou o filho do fazendeiro, do jardineiro dele. Obviamente eu espero que tenha sido com a permissão do pai do menino, né? Mas inoculou o menino. O menino desenvolveu um pouco das reações, mas nada muito grave. Na época, já se rolava vacina com o vírus mesmo da varíola. Só que era um pouquinho mais perigoso, porque você estava botando ali o vírus de verdade, né, da doença. E o que ele queria fazer era que não tinha necessidade de você injetar o vírus em si, que você podia colocar só esse da vaca, que era bem mais brando, e que você ficaria imune à varíola. Então ele fez vários testes. Tem aqui uma foto dele. Foto não, um desenho, né? Inoculando aqui um menino. Então ele fez vários testes, fazendo com o pus dessas coisas da vaca, inoculando pessoas, e realmente viu que funcionava. E foi um sucesso, tanto que até Napoleão, que estava em guerra com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, contratou o Edward Jenner e mandou os soldados deles virem para cá para serem inoculados pelo Edward Jenner, pelo time do Edward Jenner. E aí nós vamos já encerrar essa live hoje, que essa Medical Society of London tem muita link com essa coisa da vacina, né? E eu fiquei pensando, estamos aqui em 2020, sofrendo o que nós estamos passando nessa pandemia, nesse negócio de coronavírus. Então a esperança é que de repente os membros aí da Medical Society of London estejam se reunindo, mesmo que seja virtualmente, e tentando descobrir aí modos que a gente consiga de repente criar uma vacina ou uma cura para o que a gente está passando hoje. E se isso acontecer, que seja breve, e que quando isso acontecer, a gente vai poder fazer esse tour que a gente fez virtualmente, a gente vai poder fazer presencialmente. Então, com esse pedido e com esse... Não é nem um pedido, é uma súplica. Com essa súplica, a gente encerra a live de hoje. Hoje foi mais curtinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a parte 1 já está no feed. E, de novo, agradecendo as pessoas que fizeram contribuição no PayPal. Muito obrigada. E para quem não pode fazer, mas que quer dar uma força, encaminhe essa live para quem vocês conhecem. Deixem comentários no feed, porque importa muito também